Vamos para a palavra do Senhor. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de cada um e de cada uma que está aqui comigo. Muito obrigado por vocês estarem comigo. Continuem sempre comigo aqui, tá bom? Para que nós juntos possamos crescer a cada dia mais dentro da palavra do Senhor. É isso que o Senhor espera, é isso que eu também espero que nós estejamos fazendo e que esteja acontecendo, né? Que a palavra do Senhor esteja sendo bem ministrada e que, acima de tudo, o Espírito Santo ele possa estar ministrando os nossos corações e nos dando todo o entendimento da sua palavra. Amém? Amém. Eu já quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Vamos abrir aí, Evangelho de Lucas, no capítulo 18, tá? Evangelho de Lucas, capítulo 18. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, ou pegar um texto e de uma forma expositiva trabalhar aquele texto, apesar que eu praticamente sempre trabalho o texto de forma expositiva, mas eu também gosto muito de traçar paralelos entre alguns textos da Bíblia. E hoje nós vamos trabalhar essa questão dos paralelos, né? Nós estamos falando a respeito de prioridades. Nosso tema principal é prioridades. Nosso tema secundário hoje, que eu até coloquei aí no título do vídeo, é quem pode ser salvo. Quem é que pode ser salvo? Essa frase ela vai estar introduzida nesse texto que nós vamos ler agora. E foi uma frase dita pelos discípulos de Jesus para Jesus. Foi uma pergunta, né, feita pelos discípulos de Jesus para Jesus. E então Jesus ele vai dar uma resposta. E eu quero traçar justamente um paralelo desse texto com um outro texto que nós vamos ler para a gente entender essa questão das prioridades e como Cristo zela pelas prioridades, né? Tanto pelas prioridades que ele tinha, quanto pelas prioridades que ele diz que cada um de nós, como seus servos e servas, como seus discípulos e discípulas, também precisamos ter. Você que já abriu aí no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 18 também, tá? Lucas 18, 18. Lucas 18, 18. Deixa eu só dar um gole aqui. Lucas 18, 18 diz assim: certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honra seu pai e sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas, ouvindo essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Continuando o texto, Jesus vendo assim triste, disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus, porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Então Pedro disse: eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Amém? Bom, então a gente já tem aqui o primeiro texto que nós vamos trabalhar nessa noite. Lucas, capítulo 18, do versículo 18 até o versículo 30. Nós temos aqui a história do jovem rico, tá? Então nós conhecemos muito bem essa história, né? Principalmente a primeira parte, que vai ali do versículo 18
até o versículo 23, que é a parte em que um jovem rico chega até Jesus e pergunta para Jesus como ele pode, o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. Então Jesus começa perguntando para ele, falando para ele a respeito dos mandamentos. E ele diz que ele segue os mandamentos perfeitamente, já desde a sua juventude ele obedece e tem atenção a todos os mandamentos. Então Jesus diz para ele, então te falta uma coisa, ainda te falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. Ele fica triste e vai embora. A palavra de Deus diz que ele fica triste porque ele tinha muitas coisas. Porque ele era um homem de muitas posses, ou como diz aqui a versão que eu li, ele era riquíssimo. Então, essa primeira parte ela é muito mais conhecida do que a segunda parte. A segunda parte, muitas vezes, ela não é tão trabalhada, né? Usa-se mais o exemplo ali do encontro, né, do jovem rico com Jesus, aquele confronto, vamos dizer assim, do jovem rico com Jesus. Então, na segunda parte, Jesus vai começar, depois que o jovem rico vai embora, e isso é uma coisa importante, tá, para a gente observar, que o jovem rico ele vai embora, né? Por que é importante, pastor? Porque eu vou dizer para você bem diretamente, né? Porque a gente ainda tem outro texto para trabalhar, então eu vou falar bem diretamente para você, não vou dar meia volta. Muitas pessoas acham que a gente deve fazer absolutamente de tudo para manter uma pessoa, para manter alguém na igreja, para manter alguém junto, né? E aqui nesse exemplo a gente vê que Jesus não faz absolutamente nada para manter aquele jovem rico junto, para manter aquele jovem rico ali. Ele usa aquilo que é fundamental. Jesus usa aquilo que é fundamental e preste atenção nisso, tá? Preste atenção nisso. O que Jesus usa é uma palavra que incomoda muita gente, tá? Anote aí, eu quero que vocês anotem essa palavra aí, porque é uma palavra que incomoda muita gente, tá? De fato, essa palavra incomoda muita gente, tanto cristãos quanto não cristãos. Ela de fato incomoda muita gente. Essa palavra se chama verdade. A verdade. Essa palavra incomoda muita gente. Quando o jovem rico vem falar com Jesus, Jesus diz para ele a verdade. E ele não gosta da verdade, ele não gostou da verdade. E por não gostar da verdade, ele deu as costas para a verdade. Se a gente ainda for fazer uma analogia, a gente vai lembrar que Cristo, ele não só dizia a verdade, como ele também é a verdade. Como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se a gente olhar, se a gente observar nesse texto do jovem rico, Jesus, ele mostrou a verdade, o caminho e a vida. Você não conseguiu perceber isso? Nós vamos mostrar isso para você. Primeiro, a verdade. Por quê? Jesus começa trabalhando com o jovem rico a respeito dos mandamentos, que são verdades de Deus. São os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus são as verdades de Deus. Então, que Deus falou, não matarás, não roubarás, honra teu pai e tua mãe, enfim, não farás falsos deuses, enfim, todos os mandamentos de Deus. Então, Jesus começa trabalhando as verdades de Deus, que são os mandamentos de Deus. Ok, e o rapaz fala, ok, eu observo todos esses mandamentos, desde a minha juventude eu observo todos eles. Jesus então continua com a verdade, falou, então te falta uma coisa, ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que você tem, dá aos pobres e vem e me segue. Bom, esse vem e me segue, vamos dar um intervalo aqui. Vamos pensar primeiro no ainda te falta uma coisa, certo? Vamos lá. Qual era o desejo do jovem rico? O desejo do jovem rico chegando até Cristo era poder herdar o reino dos céus, correto? Que é o desejo da grande maioria das pessoas, né? O desejo da grande maioria das pessoas é ir para o céu, quererem ir para o céu, garantirem o seu ingresso para o céu. Esse é o desejo da maioria das pessoas.
Mas a maioria das pessoas, elas não querem se comprometer com isso. Elas não querem se comprometer com um compromisso entre elas e Deus para irem para o céu, para herdarem o reino do céu. Essa é uma diferença. Quando o jovem rico chega até Jesus, ele fala assim: o que eu preciso fazer para herdar o reino do céu? Jesus fala: você observa os mandamentos? Vamos resumir aqui. Você observa os mandamentos? Sim. Ok, então te falta uma coisa. Te falta abrir mão das tuas riquezas. Então, ele não gosta. Ele não gosta. Então, primeiro fato, ele não gosta da verdade. E Jesus já diz claramente: eu sou a verdade. E eu só trabalho com a verdade. Entenda uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs, entenda uma coisa. Jesus é a verdade. E ele só trabalha com a verdade. Jesus é a verdade e só trabalha com a verdade. Se alguém trabalha com mentira, não trabalha com Jesus. Não trabalha com Jesus. Jesus não admite a mentira e não admite o mentiroso. Ele não admite mentira e não admite mentiroso. Não admite mentirosa. Então, para trabalhar com Jesus tem que ser com a verdade, porque ele só trabalha com a verdade. Ele só diz a verdade, ele só faz a verdade e ele também só aceita a verdade. Jesus não trabalha com mentira. Ok? Então, vamos entender esse primeiro princípio. Ele próprio diz: eu sou a verdade. E como nós vemos em toda a trajetória de Cristo, ele só trabalha com a verdade, porque ele é a verdade. E ele só trabalha também com pessoas que são de fato verdadeiros. Então, quando aquele jovem rico ele fica triste e vai embora, Jesus nem se dá o trabalho de tentar segurar ele. Percebe isso? Ele nem se dá o trabalho de tentar segurar ele. Segundo ponto, ele diz assim: após Cristo dizer as verdades para ele, ele diz assim: depois que você vender as suas coisas, dá aos pobres, vem e me segue. Eu sou a verdade e o caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Primeiro a gente viu a verdade, agora o caminho. Ele diz assim: depois que você fizer tudo isso, tá? Você vem e me segue. Primeiro, Cristo trabalha a verdade. Primeiro, ele quer mudar, transformar as nossas vidas. Por quê? Porque ele conhece cada um de nós, ele sabe onde nós erramos, ele sabe onde estão as nossas prioridades, é sobre prioridade que nós estamos trabalhando, ele sabe onde estão as nossas prioridades e ele quer trabalhar isso dentro da nossa vida. Ele conhecia o jovem rico, ele sabia onde estava o coração daquele jovem rico. Então ele diz para ele: você precisa trabalhar as suas prioridades. A sua prioridade hoje são os seus bens, são as suas coisas. Como você diz que quer herdar o reino do céu, sendo que você está construindo o seu reino aqui? Se você quer herdar o reino dos céus, você precisa entender que você precisa abrir mão do reino que você está construindo aqui na terra. Não tem como você ter dois reinos. Assim como aquela palavra, aquele versículo diz assim: é impossível servir a dois senhores. Ou você serve a um e desagrada o outro, ou você vai agradar um e desagradar o outro. É impossível servir a dois senhores. É impossível agradar a dois senhores. Então, Cristo está dizendo: se você quer herdar o reino dos céus, você precisa abrir mão do reino que você está construindo na terra. Do seu reinozinho, onde você é o rei, né? Do seu impériozinho. Então, você vai ter que abrir mão disso. Cristo não estava querendo que aquele cara simplesmente abrisse mão das coisas que, vamos dizer que ele trabalhou muito para conquistar. Nós não sabemos como ele se tornou rico, né? Mas vamos dizer que ele trabalhou, mesmo que ele tenha trabalhado muito para conquistar tudo aquilo ali. Cristo não está desdenhando o esforço, o trabalho e as conquistas dele. Ele só está dizendo: você precisa trabalhar as suas prioridades. A sua prioridade, eu vejo no seu coração que a sua prioridade são as suas coisas, são os seus bens. É aquilo que você julga importante. Você vai ter que abrir mão disso para que você possa receber o que você veio pedir, que é herdar o reino dos céus. Então o jovem fica triste. Ele não aceita a verdade, ele não gosta da verdade, porque quem não trabalha 100% com a verdade não gosta mesmo da verdade. E ele recusa o caminho. Porque ele diz: eu não vou fazer isso e eu não vou te seguir. Então ele vira as costas e ele dá as costas para o caminho. Consequentemente, ele abrindo a mão da verdade, ele abrindo mão do caminho, ele perdeu o quê? A vida.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Abrindo mão, não aceitando a verdade, abrindo mão do caminho, ele perdeu automaticamente a vida. Ele perde automaticamente a vida. E é isso que Cristo vai falar na segunda parte do texto, que começa no versículo 24. Quando Jesus, vendo-o assim triste, disse: como é difícil para os que têm riquezas entrarem no reino dos céus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Bom, vamos transformar essa questão aqui do rico, tá bem? Se a gente for pensar aqui no rico, muitas vezes a gente pensa só em pessoas ricas, tá? Mas vamos pensar aqui, na verdade, não é só a riqueza do rico, tá? De pessoas que são ricas. Qualquer um que tem o seu tesouro em outro lugar que não seja em Deus, tem naquilo a tua riqueza, que tem naquilo ali a sua riqueza. Do que você não abriria a mão hoje? Se eu fosse perguntar para cada um de vocês, do que vocês não abririam mão de jeito nenhum hoje, né? Aí você pensa aí, tá? Qual é a coisa que você não abriria mão de jeito nenhum? Se Deus chegasse para você hoje e você chegasse para Cristo hoje e falasse: Cristo, eu tô bem contigo? Eu tô bem na fita? Né? Se o Senhor olha para mim, eu tô no caminho, eu tô indo para o céu. Cristo olhasse para você, para cada um de vocês, e falasse assim: sim, você está observando os mandamentos, tá? Você não rouba, não mata, você honra teu pai e tua mãe, você não tem ídolos, enfim, começasse a trabalhar os mandamentos, você está indo na igreja, né? Tá orando, tá lendo a palavra, você está fazendo tudo direitinho? Tô fazendo tudo direitinho. Eu faço tudo isso, Deus, eu faço tudo isso. Ok, mas ainda te falta uma coisa. Se Cristo virasse para você hoje e falasse isso para você, aquilo que você julga mais importante na sua vida, se ele chegasse para você hoje e falasse assim: abra mão disso. Abra mão disso. Se Deus chegasse para você hoje e falasse assim: abra mão disso e depois vem e me segue, o que você faria? Aquilo que nós julgamos mais importante na nossa vida é a riqueza que nós temos, é aquilo que nós consideramos como riqueza para a nossa vida. Como nós lemos na semana passada, aquele texto que diz: aonde está o seu tesouro, ali está também o seu coração. Aonde está o seu tesouro, ali está também o seu coração. Foi isso que Cristo disse para o jovem rico. O seu tesouro está nas suas riquezas, então o seu coração está nisso, está nos seus bens. Você não está comigo. Você está pedindo para herdar uma coisa, só que assim, para herdar o reino dos céus, só herda o reino dos céus quem deixa os seus próprios tesouros para ter a mim como seu tesouro. A ter a mim, ter a Cristo como seu tesouro. Você consegue abrir mão dos seus tesouros para ter a Cristo como seu verdadeiro tesouro? Para ter a Deus como seu verdadeiro tesouro? E é isso que Cristo estava falando a respeito do jovem rico. É mais difícil um rico entrar no céu do que um camelo passar pelo fundo do buraco de uma agulha. Né? Então, olha a dificuldade, é praticamente impossível, é quase impossível, tá? Lembrando só que o buraco da agulha, nós não estamos falando de agulha de costura, tá bom? A agulha era uma porta estreita, é uma porta estreita que existe lá naquelas regiões desérticas, onde tem camelo, tá? E essa agulha é uma porta tão estreita e baixa que os camelos não passam. Eles não passam de jeito nenhum. Quando eles veem aquilo ali, eles não passam de jeito nenhum. Então, para nós, se a gente for trazer para a nossa realidade, só para a gente entender um pouquinho melhor, quem conhece, quem já foi para o sítio aqui, quem já conheceu um pouco da área mais rural, é como se a gente falasse assim: é mais difícil um rico entrar no céu do que o burro passar pelo mata-burro. Do que um animal, né? Geralmente o burro, o boi, o cavalo, eles não passam. Não sei quem aí conhece o mata-burro, né? Mas o que é o mata-burro? O mata-burro são algumas madeiras que são colocadas no chão, como feita assim uma travessa, com umas madeiras que elas ficam colocadas assim separadas, de forma separada. O que acontece? Nesse lugar, nessa passagem, você não precisa nem colocar porteira. Por quê? O animal, seja um gado, seja um cavalo, seja um burro, quando ele olha para essas madeiras separadas, ele não atravessa. Não atravessa, de jeito nenhum. Quando ele olha aquilo ali, ele vê um precipício. Porque ele vê de forma diferente da gente.
Então, quando ele vê aquelas madeiras separadas, ele olha aquilo ali e ele acha que ele vai morrer. Então, ele não passa por ali de jeito nenhum. Por isso, esse tipo de passagem de travessa é chamada de mata-burro. Porque o burro ele não passa porque ele acha que ele vai morrer. Né? Então, só para a gente entender, tá? O que Cristo estava se referindo com relação ao camelo. O camelo passar pelo buraco da agulha. Então, se a gente fosse trazer para a nossa região para a gente entender melhor, Cristo aqui no Brasil, ele diria isso. É mais difícil o rico entrar no céu do que o burro passar pelo mata-burro. Porque ele sabe que não passa. É praticamente impossível, né, o burro passar pelo mata-burro. Isso só para a gente entender lá, a gente entender a cultura, a região, tá? Então, o camelo ele não passa por aquela portinha, por aquela porta que é chamada de agulha, pelo buraco da agulha, ou seja, pela fresta dessas portas chamadas agulhas, tá? Então, Cristo está dizendo, é praticamente impossível. É praticamente impossível. Por quê? Porque assim como o camelo ele não passa, o rico ele não consegue abrir mão do seu tesouro, da sua riqueza. Tá? E aqui eu novamente vou reforçar. Não são só as pessoas com muito dinheiro, quando fala rico. Rico é aquele que tem o seu tesouro em algo, em alguma coisa. Tá? A riqueza dele é aquilo, ele não consegue abrir mão das suas riquezas, daquilo que ele julga ser importante. Então os discípulos vão dizer o seguinte, mas então, sendo assim, quem pode ser salvo? Por isso que eu digo para vocês, Cristo não estava falando só de pessoas ricas, porque os discípulos ao ouvirem isso, quando os discípulos ouvem Cristo dizendo, é mais difícil um rico entrar no céu do que um camelo passar pelo buraco da agulha, eles entenderam que Cristo não estava falando só de pessoas ricas, pessoas realmente ricas. Ele estava dizendo que a pessoa que tem em alguma coisa a sua riqueza, ela não consegue abrir mão da sua riqueza, ela não consegue trocar as suas prioridades, abrir mão das suas antigas prioridades para ter novas prioridades. Porque senão eles não questionariam, mas então quem pode ser salvo? Porque a maioria das pessoas que seguiam Jesus eram pobres. Então, por que eles ficariam preocupados com essa palavra de Jesus? Não teria por que eles ficarem preocupados. Porque a grande maioria das pessoas que seguiam Jesus eram pessoas mais humildes, eram pessoas mais pobres, eles não eram ricos. Então, por que eles ficariam preocupados com o que Jesus disse? Mas eles ficaram. Ficaram ao ponto de dizer, então quem pode ser salvo? Olha só, quem pode ser salvo? Que está lá no versículo 26. Né? Os que ouviram isto perguntaram, sendo assim, quem pode ser salvo? Né? Então, Cristo ele vai dizer, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Aqui a gente já tem mais um aprendizado que é o quê? Nós não temos a capacidade, nós não temos o poder de salvação. Nós não temos como conquistar a salvação. Nós não temos como comprar a salvação. É impossível. Foi isso que Cristo acabou de dizer. O que é impossível para o homem é possível para Deus. O homem não tem a capacidade de adquirir a salvação. A salvação é pela graça. Por que é pela graça? Porque ninguém pode comprá-la. Ninguém pode merecê-la. Ninguém. Mas pela graça de Deus nós a recebemos, desde que nós a tenhamos como nossa prioridade. Desde que nós a tenhamos como nossa prioridade. Amém? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o reino e a sua justiça. Pensa que o rapaz ele até foi buscar o reino, mas ele não quis a justiça de Deus. Né? Então, muitas vezes as pessoas assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Esquece da justiça. Esquece da justiça. Porque se a gente só pensar assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a gente acha que pode ser conquistado pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio empenho. Não pode. Não pode. Por isso que ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Né? Porque nós precisamos buscar a justiça para que nós sejamos justificados por Cristo. Porque nem isso nós temos a capacidade. Nós não podemos nos justificar. É Cristo que nos justifica através da nossa mudança de vida, através da nossa mudança de mentalidade, da nossa mudança de pensamento. Quando nós deixamos as nossas antigas prioridades e tomamos novas prioridades.
as prioridades de Deus. Quando nós julgamos Deus, o Senhor está em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar. Senhor, o Senhor está em primeiro lugar. O seu reino está em primeiro lugar, então eu vou obedecer os seus mandamentos. A sua justiça está em primeiro lugar, então me justifica. Ou seja, tira os meus tesouros, tira as minhas riquezas, eu abro mão dos meus tesouros, eu abro mão das minhas riquezas em prol de algo maior. Em prol de algo maior, tá? Não é uma compra, tá bem? Não é uma compra. Agora, Deus exige que nós abrimos mão de tudo o que nós temos em prol do reino de Deus. É o que Cristo vai dizer aqui. Então Pedro disse, eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus lhes respondeu, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, presta atenção que tem uma vírgula aqui, quem abre mão das coisas em prol de Deus, recebe no presente, tem uma vírgula aí, tá? Não é recebe um presente, recebe no presente, ou seja, hoje, tá? Muitas vezes mais, ou seja, quem tem a capacidade de abrir mão das coisas em prol de Deus, recebe hoje, no presente, muitas vezes mais. Por isso que a gente sempre diz assim, se o rico tivesse dito que ia abrir mão de tudo, ele teria recebido muito mais. Ele teria recebido muito mais. Muitos até dizem assim, se ele tivesse dito, não, eu abro mão de tudo, abro agora, vou vender tudo. Muitos dizem assim, que Jesus teria virado para ele e falado, não precisa vender mais nada. Não precisa vender mais nada porque você já provou o teu coração. Eu acredito que Jesus até ia deixar ele fazer. Eu acredito que Jesus ia deixar ele fazer. Vai lá vender então. Depois que ele vendesse tudo, Deus podia dar para ele em dobro ou dar para ele muito mais do que riquezas materiais, que foram os que os discípulos receberam muito mais em experiências de vida do que em riquezas materiais, do que bens materiais. Aquilo que eles vivenciaram foi muito maior do que qualquer tipo de bem ou riqueza que eles pudessem ter ganho com a vida cristã, ok? Mas, só para a gente trabalhar essa questão de abrir mão das coisas, deixa eu só terminar aqui o texto primeiro, para a gente trabalhar essa questão de abrir mão, tá? Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais, filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, no mundo por vir, receberá a vida eterna, tá? Então receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir, receberá a vida eterna. No mundo por vir, ele está falando da eternidade, né? Ele está falando do novo céu e nova terra. Então, hoje você recebe recompensas por abrir mão daquilo que você considera importante, daquilo que você considera tua prioridade, trocando as tuas prioridades carnais, as tuas prioridades, teus desejos carnais, aquilo que você tem como bem, como riqueza, que pode ser tanto bens materiais como pode ser até mesmo pessoas, né? Quando você troca tudo isso, você consegue de Deus coisas muito maiores, muito melhores. Além disso, né, o que eu, na minha opinião, julgo muito mais importante é a recompensa eterna, né? Porque receber no presente é maravilhoso entender isso aqui. Na minha opinião, é maravilhoso entender isso aqui. Agora, entender que no mundo por vir receberei a vida eterna, isso aqui é muito melhor. É muito melhor. A recompensa eterna é muito melhor. Agora, ele disse, aquele que abrir mão de tudo, esse receberá muito mais, ok? Vamos abrir então em Gênesis, capítulo 22. Já é o último texto que nós vamos trabalhar, tá? Gênesis, capítulo 22. Vamos abrir aí. Enquanto você abre, toma um gole de água. Gênesis capítulo 22. Por quê?
Porque talvez existe uma má interpretação daquele texto de Cristo em que muitos vão dizer assim: ah, eu tenho que virar as costas para minha família, eu tenho que, para eu provar que eu amo a Deus, eu tenho que virar as costas para minha família. Existem até alguns, infelizmente, existem até alguns pastores, e isso eu já ouvi da boca de muitos pastores, infelizmente, dizendo assim: se a minha família não entender meu ministério, então eu tenho que eu largo eles e continuo o ministério. Eu fico com pena deles porque eles não entenderam foi nada, né? Não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que a Bíblia está falando. Aliás, se a gente for entender todo o conceito de prioridade, e nós vamos trabalhar vários conceitos de prioridade nas quartas-feiras, nós vamos ver também essas questões da família, né? Qual é a prioridade de um homem dentro da sua casa, dentro da sua família, da mulher, dos filhos, enfim. Nós vamos ver tudo isso nas próximas quartas-feiras, tá? Mas só para entender essa questão de abrir mão, tá? Nós temos aqui o exemplo de um homem que recebeu de Deus uma incumbência terrível, terrível. Quem é pai, quem é mãe aí, sinaliza aí para mim, você que é pai e você que é mãe. Você que já abriu aí em Gênesis capítulo 22, você já deve estar percebendo o que é. É quando Deus pede para Abraão que ele sacrifique Isaque, seu único filho. Que Abraão sacrifique Isaque, seu único filho. Vamos ler lá. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Bom, não sei vocês, mas eu vejo praticamente a mesma situação. Claro que alguns vão dizer: como assim praticamente a mesma situação, pastor? O que Deus está pedindo para Abraão é 1000 vezes maior do que ele pediu para o jovem rico. Bom, depende da forma de ver, tá? É claro que se a gente pensar assim em bens materiais e a vida de uma pessoa, é claro que a gente vai sempre dizer que Abraão, aquilo que Deus pediu para Abraão foi muito maior do que ele pediu para o jovem rico, certo? Só que eu digo que é muito semelhante no seguinte sentido, que para o jovem rico, as suas riquezas eram a coisa mais importante que ele tinha. E para Abraão, Isaque era a coisa mais importante que ele tinha. Ou seja, tanto Deus aqui quanto Cristo lá com o jovem rico pediram para ambos aquilo que eles tinham de mais importante. Pediram que eles tinham de mais importante. Lá Cristo falou para o jovem rico: abra mão daquilo que você tem de mais importante. Em meu nome. Você não pediu para herdar o reino dos céus? Então abra mão daquilo que você julga ser mais importante para a sua vida, para que você possa herdar então o reino dos céus. Aqui Deus chega para Abraão e fala para Abraão: Abraão, sabe Isaque, teu filho, teu único filho, que você ama? O mesmo que eu disse que você teria, mesmo já sendo velho, mesmo sua mulher sendo estéril. Então, eu quero que você sacrifique ele agora para mim. Eu quero que você abra a mão dele por mim. A gente já conhece a história do jovem rico, a gente já sabe a resposta do jovem rico. Agora vamos ver a resposta de Abraão. Versículo 3. Olha, presta atenção nisso. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Na manhã seguinte, Abraão foi fazer o que Deus mandou. Na manhã seguinte. Percebe a diferença? Deus chega para Abraão, fala: Abraão, você vai fazer isso. Na manhã seguinte, Abraão levantou e foi fazer o que Deus mandou. Não sei você, mas quem já fez isso? Deus pediu uma coisa tão difícil. Deus falar assim: abra mão disso. Aquilo que você julga mais importante. Na manhã seguinte, Abraão foi fazer. Na manhã seguinte, ele foi abrir mão daquilo que ele tinha de mais importante. Pulando um pouquinho,
versículo 7, né? Isaac, e eles já estavam caminhando para o lugar de sacrifício. Versículo 7. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O fogo está aqui, a lenha está aqui, mas eu não estou vendo o cordeiro. Olha só que coisa incrível. O jovem rico não quis abrir mão das suas riquezas porque ele pensou assim: se eu fizer o que ele está falando, eu perco tudo, eu fico sem nada. Eu não quero perder. Presta atenção nisso. Ele disse assim: eu não quero perder. Quando Deus pede o sacrifício de Isaac para Abraão, Abraão não questiona. Ele vai obedecer. Quando ele é questionado por Isaac, olha a palavra de Abraão. Abraão diz assim: Deus proverá para si. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. O jovem não fez o que Cristo mandou porque ele julgou que estaria perdendo. Abraão fez exatamente o que Deus mandou porque ele sabia que com Deus não se perde. Abraão sabia que com Deus não se perde. Ele sabia que com Deus, nós temos que ter prioridades. Eu tenho que priorizar Deus, porque eu sei que com Deus eu não perco. Com Deus eu não vou perder. Passando o versículo. Versículo 10. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Quero que você entenda uma coisa. Quando eu disse que se o jovem rico tivesse dito que ia vender as coisas, eu acredito que Jesus ia deixar ele vender. Porque Deus vê até o limite a nossa fé. Aqui esse texto, capítulo 22 de Gênesis, já começa dizendo assim: e Deus provou Abraão. E Deus provou Abraão. Nós somos provados. E para nós sermos provados, muitas vezes Deus tem que permitir que vá até o limite. Deus muitas vezes permite que nós vamos até o limite, para de fato Ele poder ver se nós fomos aprovados naquilo que nós fomos provados. Abraão está aqui, ó, com a faca para enfiar no coração de Isaac. Com a faca aqui, ó. A palavra diz que ele levantou a faca. Só faltava abaixar. Era o limite. Era o limite. Abraão tinha fé, porque ele falou para Isaac: Deus vai prover. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Então, o que eu acredito? O que eu acredito? Eu não acho que Abraão achava que Deus ia parar ele. Abraão ia botar a faca no coração de Isaac. Abraão ia botar. Ele ia continuar até o fim. Por isso ele foi impedido pelo anjo. Por isso o anjo falou assim: não faz isso. Vamos continuar aqui, ó. Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele. Se o anjo disse isso, é porque ele ia fazer. Se a voz, como diz aqui, né, a voz do anjo, a voz vinda do céu, a voz de um anjo vinda do céu, se ele disse para ele não fazer isso, é porque ele ia fazer. É porque ele ia concluir o que Deus tinha pedido para ele fazer. Pois agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Aconteceu exatamente como Abraão disse.
Exatamente o que Abraão prometeu para Isaac aconteceu. Isso não significa que Abraão estava esperando que tivesse um carneiro escondido em algum lugar e que Deus não ia permitir que ele sacrificasse Isaac. Eu acredito fielmente que Abraão iria até o fim, se ele não fosse impedido por Deus. Mas ele acreditava que mesmo que se ele sacrificasse Isaac, Deus devolveria Isaac para ele. Porque Abraão sabia que com Deus não se perde. Que quando Deus está em primeiro lugar, a gente nunca perde. A gente sempre ganha. E como nós lemos lá, Cristo dizendo que aqueles que conseguem abrir mão das coisas mais importantes da sua vida, tem muitas vezes mais no presente, tem no presente muitas vezes mais da parte de Deus. Assim aconteceu com Abraão. Se a gente continuar lendo, a gente vai ver aqui, ó, a partir do versículo 14, que diz assim: E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Por que você fez isso e não me negou o seu filho, seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como as areias da praia do mar. Sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram a Berseba, onde fixou residência. Por que você obedeceu, Abraão? Porque você ouviu a minha voz e obedeceu. Olha as bênçãos que serão derramadas sobre a sua vida. Aquilo que você julgava ser mais importante era o seu filho. Agora você não terá apenas um filho, mas você terá uma descendência enorme e ela será muito abençoada e será dona de muitas posses. Olha a diferença, olha a diferença. O rico que se julgava rico e que julgava ter coisas importantes, ele não quis abrir mão daquelas coisas. Ele perdeu a verdade, porque Deus só trabalha com a verdade, lembram disso? Cristo só trabalha com a verdade. Ele perdeu o caminho e, consequentemente, ele perdeu a vida. Porque Abraão abriu mão daquilo que ele julgava ser mais importante. Ele não só foi verdadeiro, né, ouviu a verdade, trabalhou com a verdade. Ele não mentiu para o seu filho quando disse que Deus iria prover, né, para si um cordeiro, porque ele acreditava de fato que mesmo que ele matasse Isaac, Deus o devolveria a ele, porque ele acreditava na promessa de Deus, que já tinha prometido o filho para ele. Ele falou assim: como que Deus ia prometer uma coisa e ia me tirar a promessa? Né? Então, existe um entendimento da palavra de Deus. Né? Se Deus falou, ele vai cumprir. Então, se ele está mandando fazer uma coisa que parece estranha, se ele está mandando fazer uma coisa que parece contraditória, eu sei que Deus sabe o que está fazendo, porque ele continua tendo controle de tudo. Né? Então, nós temos aqui dois paralelos gigantes. Um homem que julgava ter uma coisa muito importante e não quis abrir mão disso. Ele perdeu o que era mais importante, o jovem rico. Ele julgava ter uma coisa importante, não quis abrir mão daquilo que ele julgava ser importante. Ou seja, ele não quis mudar as suas prioridades. Se nós entendermos o texto, nós sabemos para onde que ele foi. Cristo deixou isso muito claro. Para onde que ele foi. Perdeu, não foi só suas riquezas, ele perdeu foi tudo e perdeu o mais importante, a vida eterna. Abraão abriu mão daquilo que ele julgava ser mais importante para a vida dele, porque ele sabia que mais importante do que aquilo que era mais importante era de fato obedecer a Deus. Era de fato priorizar a Deus, porque foi quem deu a ele Isaac. Quando nós entendemos que aquilo que nós temos foi Deus que nos deu, de fato, quando nós entendemos isso de fato, a gente consegue se libertar, a gente consegue se desprender dessas coisas em nome de Deus. Em nome de Deus. Dando prioridade a quem de fato merece a prioridade da nossa vida. E esse é Deus. Esse é Jesus Cristo, que é o caminho, que é a verdade
e que é a vida. Respondendo a pergunta que fizeram para Jesus, mas então quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Como Jesus Cristo respondeu, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Só Deus tem o poder de nos salvar. Só Cristo tem o poder de nos conceder a salvação mediante a fé e a obediência. Andarmos na obediência dentro do caminho do Senhor. Amém?